Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo eu vou falar sobre erros que destroem o seu crescimento dentro dos investimentos. São 5 erros que estão matando os seus investimentos. Já vamos começar. 5 erros que estão matando os seus investimentos. O primeiro deles é investir sem objetivo definido. Se você conhece esse canal, já assistiu algum vídeo, você sabe que eu falo de cabo a rabo porque não existe como você investir sem você saber qual que é o seu objetivo. O objetivo e perfil são o básico, você precisa ter isso em mente. Caso você não tenha muito bem claro, você precisa definir qual que é o seu objetivo. Quem não sabe onde quer chegar, aceita qualquer retorno. Se você não tem um objetivo definido, você vai seguir qualquer carteira, você vai seguir qualquer recomendação e você vai ficar à deriva dentro de um oceano. E esse não é o objetivo do investidor. Sem um alvo, você muda de estratégia o tempo todo. Imagina que você está querendo investir para uma viagem que você vai fazer daqui 5 anos. Você tem mais ou menos um valor definido que você quer chegar. Você vai traçar o seu investimento para que daqui 5 anos você tenha esse valor definido. Agora imagina que você tem um valor guardado, você começou a investir e você quer apenas melhorar o seu rendimento, mas você não tem um objetivo. Primeiro que você já não vai fazer a parte mensal, porque você já colocou o dinheiro e você não tem uma meta a seguir. A partir do momento que você traça o objetivo, você precisa saber quanto que você vai ter que aportar mensalmente, qual que é o rendimento que você vai ter que ter anualizado para você chegar naquela meta. Se você não tem um objetivo, você não vai fazer nada dentro do mercado, você só vai ficar comprando e vendendo, já é um erro aí. E se você não tem um objetivo, a tua estratégia vai ficar pulando de um lado para o outro, você vai ficar pulando de galho em galho. Caiu o ativo, você vai falar, não, eu vou vender, porque você ouviu um idiota lá dentro do Twitter, dentro do X, que dizia que você não pode ficar com o ativo quando ele está caindo porque tem que vender. Você nem sabe por quê, você só ouviu o cara falar, então eu vou vender. E aí você foi e vendeu. Aí você comprou um que estava subindo, porque se aquele tinha caído, o outro estava subindo, quer dizer que o que está subindo é melhor. Daí você comprou o que estava subindo e começou a cair. Aí você vendeu e vai comprar um outro, porque um outro idiota dentro do Twitter falou uma outra coisa e você seguiu. E aí você vai ficar fazendo isso ad eternum e a sua carteira vai ficar uma bagunça. Por isso que você precisa, o primeiro passo é ter um objetivo definido. Dentro da Start Grana, tudo começa com a clareza de objetivo. Por isso que o nosso método, vou até escrever ele aqui, o nosso método, ele chama-se Open, que ele é objetivo, perfil, estratégia, que é a nossa estratégia tática da nossa carteira, e o método Pokayoke, que é a nossa balança SG. Então é o nosso Open, objetivo, perfil, estratégia e método. Não tem como você investir sem você saber qual que é o seu objetivo. Você precisa saber, primeiro de tudo, o seu objetivo. E aí, depois que você já traçou o seu objetivo, a gente precisa traçar o nosso perfil. E como que a gente vai traçar o nosso perfil? Aqui eu vou falar algo que eu sempre falo quando eu estou tratando de perfil de investimentos. Imagina o perfil de investimentos como algo fluido. Ele não precisa ser aquela regrinha básica que você vai preencher dentro da corretora e aí você respondeu um monte de pergunta, 15 perguntas, e a corretora deduziu que você é moderado. E aí você vai pôr aquilo na cabeça e vai falar, poxa, então eu sou moderado. Eu vou entrar no Google e vou escrever lá tipos de investimento para investidor moderado. Ou risco, ou conservador. Ah, eu sou conservador. Tipos de investimento. Aí você vai ficar a tua vida inteira preso a essa ideia que você é conservador, que você é agressivo, que você é isso, você é aquilo. E você vai deixar uma baita oportunidade no mercado. O teu perfil ele vai depender, lógico, dos objetivos que você tenha, do seu status de vida, da sua situação financeira, várias outras situações que englobam a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Só que ele vai depender também do ciclo do mercado. Por quê? Imagina que nós estamos em 2020, deixa eu até bater aqui na mesa, né? Que não volte mais 2020, mas imagina que estávamos lá em 2020 e a bolsa caiu 60%. Eu lembro que ela foi mais ou menos para 60 mil pontos, se não me engano, acho que 90 mil agora, deu um branco. Você olhou
5 circuit break seguido e pensou, essa é a oportunidade da minha vida, agora eu vou comprar. O que que você tem que ser dentro do mercado financeiro? Agressivo. Se você tiver uma estratégia bem definida, e aqui, por isso que o método Open, ele acaba sendo um complementa o outro, se você tiver uma estratégia bem definida aqui, cara, isso aqui vai ser o melhor dos mundos. Por quê? Porque vai chegar nesse momento de queda do mercado, você mesmo sendo conservador, você vai ser agressivo. Rafa, eu vou ser agressivo em toda a minha carteira de investimentos? Não. Nunca vai ser 100% da tua carteira. A tua carteira, imagina que você pegou a tua carteira e dividiu em dezenas de pedaços. Cada pedaço, cada parte faz parte de uma estratégia. Se você tem ações, você tem fundo imobiliário, você tem ETF, cada tipo de ativo você vai trabalhar de uma forma diferente, porque eles demandam de um comportamento diferente. Então o teu perfil, ele vai muito mais a ver com a sua carteira montada, como ela está montada e a sua estratégia, do que algo que eu sinto assim, eu estou dessa forma. Lógico que a gente precisa ter uma base do que é o nosso perfil. Eu acho que eu já comentei aqui, se eu não comentei dentro da Start Grana, eu já falei sobre isso. Eu sempre fui agressivo e eu sempre fiquei com essa ideia fixa que eu tinha que ser agressivo dentro do mercado financeiro. Eu fiz muita caca dentro do mercado financeiro com essa ideia de ser agressivo. Depois que eu tive filho, eu comecei a refletir e eu pensei, poxa, eu não posso mais colocar todo o meu patrimônio em risco como eu fazia antes, sendo que eu tenho filho. Eu tenho um futuro pela frente. Eu tenho uma família em formação. Eu não posso me expor 100%. E aí você começa, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu status, você começa a tomar as decisões dentro da sua carteira. Mas você precisa ter essa ideia. Outro exemplo aqui, muita gente copia às vezes um investidor que tem de referência, mesmo que seja algo positivo, tá? Eu dei exemplo falando de coisa ruim, mas imagina que seja uma pessoa de referência dentro do mercado financeiro, você adora ela, você entende o método dela e quer investir igual ela investe. Vou dar o exemplo aqui do Barsi, que publicamente eu sempre dou exemplo do Barsi, porque eu sei que o Barsi nunca vai assistir um vídeo meu, então tá tudo bem. O Barsi começou a comprar Klabin. Ou melhor, um exemplo do Barsi, ele tava com qual que era o nome da empresa? Agora fugiu a empresa. A Eternit. A Eternit estava em recuperação judicial, faz uma parte da estratégia da carteira dele de alto risco, então o Barsi não é só aquele negócio conservador e dividendos, o Barsi tinha a Eternit. Chegou no momento que a Eternit chegou no topo, ele desfez as ações. Ele vendeu uma parte da participação dele. O investidor comum vê aquilo, se você copiar a decisão dele, ele tem milhões de reais aportado na empresa e você vai aportar R$ 1.000, R$ 2.000. Então a tua decisão não pode seguir de uma outra pessoa, porque aquela outra pessoa ela tem uma motivação completamente diferente da tua, mesmo que seja um amigo seu, mas os patamares são diferentes, tanto de conhecimento, de patrimônio, de perspectiva de vida, de perspectiva de longo prazo, é tudo diferente. Por isso que você precisa entender muito bem como é o seu perfil para poder tomar essas decisões dentro do mercado financeiro. Eu não segui aqui o roteiro, mas enfim, o seu perfil define o quanto você aguenta de risco e volatilidade. Isso aqui faz parte dentro da nossa estratégia. Tudo isso ele é desenhado quando a gente traça um método Open, ele vai ficar pré-definido o que você vai fazer de risco, qual é a porcentagem que você vai se expor, qual que é a volatilidade que você vai ter na sua carteira. Tudo isso você traça antes. É outro erro que o investidor faz, é querer retorno rápido demais. Esse aqui acho que é o pior de todos. É o imediatismo mata o longo prazo. Isso aqui, eu acho que quase todo mundo que entra dentro do mercado financeiro entra vislumbrando a riqueza, falar agora eu vou ficar rico. E eu costumo dizer que a riqueza ela acontece fora do mercado financeiro, ela acontece quando você está trabalhando. Os investimentos é um potencializador. Imagina que ele é um turbo para o dinheiro que você já ganhou ou para você conseguir fazer uma renda acima da sua renda, mas não é o fator principal, a não ser que você trabalhe com isso. Então a minha profissão a partir de hoje vai ser trabalhar no mercado financeiro. Aí sim, mas como eu sei que 99, talvez 0,99% das pessoas não vai trabalhar dentro do mercado financeiro, vai apenas investir, você não pode querer o retorno rápido demais, porque isso vai te expurgar do mercado. Quem entra achando que vai enriquecer em 6 meses, sai machucado
em 3 meses, você vai ser expelido pelo mercado. Já disse em outro vídeo, o que acontece é o seguinte, imagina que o investidor, o fundo de investimento chinês que tem 10 bilhões de dólares para investir e eles decidiram entrar dentro do mercado brasileiro. Você acha que você vai acertar o timing antes de um fundo desse, antes de um investidor que trabalha 50 anos no mercado financeiro, antes de um grande investidor que tem 40 anos de experiência e 10 bilhões, 20 bilhões investidos, você acha que você vai conseguir fazer algo antes dessas pessoas? Não vai, você vai ficar só com o pó do pó que sobrou. Entende a diferença? Você não vai conseguir fazer nada de grandioso dentro do mercado financeiro, porque quem faz algo grandioso dentro do mercado é quem tem grana. A gente está aqui no dia a dia pegando a quirera, pegando a sobra dos grandes. Você achar que você vai enriquecer em 6 meses, você vai ter uma grande frustração com toda obviedade que existe. Investimento real exige visão de ciclo. Isso aqui é outra coisa também que o investidor comum ele acaba negligenciando quando entra dentro do mercado financeiro. E isso tem aula dentro da Start Grana que eu explico isso. Imagina que os ciclos eles são como uma montanha-russa, então ele vem para baixo, ele vem para cima, ele vem para baixo, ele vem para cima. E aí o ciclo tá aqui em cima, fazendo a curva do topo e aí o cara entrou. E ele entra e fala: "Nossa, eu quero daqui 1 ano ter o máximo de ganho e aí eu vou sair". Só que quando ele entrou no topo, ele fez aqui e ele começou a descer. E aí deu 1 ano, tava aqui embaixo. Ele não quer esperar mais 1 ano para a curva. Eu não sei se está saindo invertido aqui, deveria estar pro outro lado. Eu não sei se ele vai fazer a curva. Não, tá espelhado. Eu não sei se ele vai fazer a curva até esperar o próximo ciclo. Por isso que uma das estratégias da Start Grande é deixar 50% em caixa, porque você não precisa prever o mercado, não precisa saber em que momento que está. Mesmo que nós tenhamos algumas referências do mercado, do ciclo que estamos, é muito difícil saber. Se eu pegar e perguntar aqui agora, para você colocar em que momento do ciclo que a gente está vivendo, vai ter gente que vai falar que estamos na euforia, vai ter gente que vai falar que está no fundo do poço, vai ter gente que falar que está no meio. Cada um tem uma visão diferente do mercado. E o ciclo ele é muito mais entendido depois que ele passa, depois que a gente viveu o momento. Por isso que é bastante difícil tentar acertar esse ponto. E aí o cara que está iniciando nos investimentos, ele negligencia essa ideia de ciclo, ele não faz ideia que existe isso. E aí ele entra no mercado querendo ter o ganho rápido, mas ele entrou num período de baixa. Ou ele pegou dentro do setor que ele estava investindo, estava num ciclo de baixa. Eu acho que até lembrei de um exemplo aqui que eu comentei numa aula de um amigo meu que ele entrou numa sociedade para plantar alface. E aí ele fez o caixa dele, acho que ele aportava 3 mil reais nessa sociedade, não lembro o valor, e ele fez um caixa prevendo 6 meses. Só que ele entrou num período que era fim de ciclo de alta do alface, da plantação de alface. Que ele pegou o inverno, quando começava o verão, que era um período que ele ia vender mais alface, que a plantação, aí eu não entendo de agronomia, mas que a plantação estaria com melhor qualidade, melhor volume, não sei, e as vendas aumentariam, ele já tinha queimado todo o caixa, ele tinha se estressado porque ele não teve o retorno no período que ele achava, que ele entrou no negócio e achou que 6 meses daria. Talvez se ele tivesse segurado mais 3 meses, ele teria conseguido obter lucro. E aí ele ia entender que o mercado tem esse ciclo. Então, quando você entra no agro, quando você entra no ciclo de energia, principalmente varejo, o varejo tem os seus ciclos. Tem períodos que ele fatura mais, tem períodos que fatura menos. Você precisa entender que isso existe. O investidor, ele acaba negligenciando essa visão de ciclo. Eu acabei citando aqui mais ciclo falando de crise, mas tem os ciclos também de setor e vários outros ciclos, inclusive o ciclo da sua vida. Você pode estar num ciclo ruim ou num ciclo de euforia, de ganho potencializado dos seus investimentos, mas a gente sabe que nunca vai ser assim. E em algum momento pode ser que caia, por isso que você tem que montar uma estratégia para proteger esse patrimônio. Montar uma carteira sem estratégia, juntar ativos aleatoriamente não é investir, é acumular bagunça. Juntar ativos aleatoriamente não é investir. Por que que não é investir? O cara começa a comprar, deixa eu até colocar em vermelho aqui porque isso aqui é ruim.
Ele começa a investir, ele tomou a decisão de investir porque um dia ele foi para um happy hour e começou a conversar com um amigo dele, o amigo dele falou que tinha comprado Petrobras, aí ele foi e comprou Petrobras. Aí outro dia ele conversou com outro amigo, o amigo falou que estava comprando Oi, aí ele foi e comprou Oi. Aí passou um tempo, ele começou a comprar Klabin, porque ele viu um vídeo lá do Barsi, já que eu tinha falado do Barsi, e aí ele sabe que o Barsi gosta bastante de Klabin, e ele comprou Klabin. Aí passou um tempo, ele viu alguém falando de Bitcoin, ele começou a comprar Bitcoin, passou mais... E aí a carteira dele vai ficar uma verdadeira zona sem saber o porquê. Ele não descorrelacionou os ativos, ele não diversificou de uma forma inteligente. Talvez ele se expôs muito ao dólar, talvez ele se expôs muito à Selic, talvez se expôs muito à inflação. Ele não sabe. É uma carteira inteiramente bagunçada. Talvez seja a sua carteira de investimentos. Por isso que a gente começa a montar a carteira antes, para evitar que isso aconteça. Você estrutura ela, você começa a colocar pecinha por pecinha, e essas pecinhas já são organizadas. É quase como você começar a montar um Lego e separar as cores e as peças antes de você montar. Você pode montar um Lego, montar um robô, mas você vai montar um robô todo colorido e todo aleatório. A ideia da gente nos investimentos, para você conseguir maximizar os seus rendimentos, você pode ter um rendimento bom, mas para você ter um rendimento expressivo e consistente ao longo do tempo, você precisa montar uma carteira com estratégia. A sua carteira de investimentos precisa de lógica, propósito e equilíbrio. Então eu já falei aqui de lógica, você precisa ter uma lógica na carteira, você precisa ter um propósito, e você precisa colocar roxo aqui porque eu vou colocar aqui o método. Você precisa ter um método à prova de erros. Para quem não sabe, Pokayoke é um método criado pela indústria japonesa que ele é à prova de erros. Você vai fazer travas dentro da sua carteira de investimentos para evitar que você perca dinheiro. Rafa, como que eu faço isso? Eu não quero assinar Start Grana, não tenho R$19 por mês, não tô afim, não gosto de assistir aula. Apesar que a gente tem consultoria também, eu posso ajudar você a montar a sua carteira, ajudar você a investir, mas não quero fazer nada disso. O que eu posso fazer para montar uma carteira de investimentos com essa lógica, esse equilíbrio? Você vai fazer o básico, você pega 50% e coloca em renda fixa e 50% em renda variável. E aí você vai equilibrando essa balança ao longo do tempo. Esse 50% aqui em renda fixa, ele tem que ser fixo. Você nunca vai gastar ele na totalidade. Você pode até comprar um pouco e depois você repõe. Você compra um pouco e repõe. É isso que você precisa fazer dentro da sua carteira de investimentos. Fazendo dessa forma, você nunca vai ficar exposto. Eu ouço em épocas de alta algumas pessoas comentando: eu tenho 10% em caixa, o que eu vou fazer com 10%? Você vai fazer porra nenhuma com 10%. O que você vai fazer com 10%? A tua carteira caiu 40%, o que você vai fazer? Ah, beleza, ficou um valor um pouco mais alto em relação ao que você tinha, mas você não tem muita opção. Aqui, quando a gente fala em 50%, é assim: se você tem R$100.000, você vai pegar, vai colocar 50k na renda fixa e 50k na renda variável. É simples assim, é dessa forma que tem que ser feito. Ah, Rafa, eu vou ficar com 150 mil com baixo rendimento, eu posso colocar tudo em tesouro IPCA+? Não, porque você precisa ter liquidez. Isso aqui, imagina que é uma reserva de oportunidade. E aqui a renda variável é o que vai te dar o retorno. Foco em retorno. Tá? Dentro da Start Grana, a gente explica certinho como que isso funciona. E desistir quando o mercado cai. A maioria perde dinheiro porque não entende a regra do jogo. Eu dentro da Start Grana, e ela começou a surgir por isso, e conforme foi surgindo, eu acabei estudando sobre neurociências e eu trouxe muito a parte comportamental. Existe a economia comportamental, né, ou finanças comportamentais, que basicamente diz que o que vai levar a pessoa a ter um retorno é o comportamento dela.
Pode observar que quase tudo que tem atrelado aos investimentos vai depender muito mais do comportamento, de como você reage, do que o próprio ativo em si. Imagina que você tem uma carteira de investimentos, ela começou a cair, você tem esse 50%, porque você fez essa estratégia, você tem 50% em renda fixa, mas você vai paralisar e você não vai aproveitar essa oportunidade, você não vai comprar nada porque você não consegue tomar uma decisão. Então, o seu comportamento não está muito bem definido. É isso que você precisa trabalhar. Por que que acontece isso? Porque é natural a gente ter medo, porque é um dinheiro que você trabalhou talvez a sua vida inteira, você começou a investir na ilusão de que ia ficar rico, ia ter um rendimento muito rápido, e de repente você vê aquilo desmoronando, você desmorona junto. Ao invés de você ter toda uma estratégia, toda uma ideia por trás para que você consiga, nesses momentos que abre oportunidade no mercado, que os ativos estão mais baratos para você comprar, você acaba fazendo o contrário, você vai comprar na alta e vai vender na baixa. Isso aqui é o que a maioria das pessoas fazem. E aí ele repete, repete, repete isso, fica com medo, vai fazendo cada vez mais e perde dinheiro. O investidor consistente enxerga quedas como oportunidade. Então você precisa lembrar disso aqui. Quedas são oportunidade. Quedas são oportunidade. Se você montou uma boa carteira de investimentos, você comprou bons ativos, eles são oportunidade. Responde a pergunta para a gente fechar o vídeo. Eu acho que já acabou aqui, foi o quinto passo. Eu esqueci de colocar a numeração ali. É o quinto erro. Imagina que você assistiu esse vídeo aqui, entrou para a Start Grana, definiu a sua carteira de investimentos e falou: eu quero comprar tal ativo. Você ficou 3 meses estudando esse ativo e foi e comprou, aportou ele. Pimba, comprou. Aí você comprou, fez a tua compra ali. Obviamente que você não comprou tudo numa sentada só, porque dentro da Start Grana a gente explica que você não deve fazer isso, porque você pode comprar tudo de uma vez e cair, mas imagina que você fez tudo dentro das regras, tudo certinho, tudo ok, comprou. Isso é uma sexta-feira. Eu vou até reduzir a semana, ao invés de deixar uma semana de 7 dias, eu vou deixar uma semana de um final de semana. Você comprou na sexta-feira, executou a ordem, ficou feliz, foi dormir tranquilo, foi pro bar no final de semana, contou para todos os seus amigos que você comprou aquele ativo, seu primeiro investimento, porque você viu um vídeo de um cara lá que falava e tal, e gostou e tudo mais. Domingo à noite, saiu uma notícia que teve corrupção no governo. E aí, segunda-feira de manhã, a bolsa abriu menos 5%. Por que caralhos, me responda, se quiser responder, por que caralhos o seu ativo que na sexta-feira, era bom, era perfeito, você queria ter, passou sábado, domingo, segunda de manhã, 2 dias e meio, ou seja, 30 horas de diferença, 30, 24 com 12, 36 horas depois, virou uma merda o ativo. Vou vender ele porque agora o Brasil vai quebrar, porque a bolsa vai. Cara, não é assim que funciona. Se você tomou uma decisão e 36 horas depois aquele ativo despencou, se você tinha tomado uma decisão consciente, você vai ficar feliz da vida e vai comprar mais aquele ativo. Ah, Rafa, mas não é assim o mercado, porque não é caiu, comprou. Então fica comprando mais caro. Se o teu objetivo é acumular patrimônio, acumular mais ações, mais ativos, por que cacete você vai comprar quando está mais caro? Não faz sentido. E aí é um erro que mata teu investimento. Enquanto você ficar com essa visão de que eu tenho que comprar na alta e vender na baixa, ah, mas eu sei que não é assim, não é assim que eu faço. Olha a tua carteira, olha as tuas ordens de corretagem, olha os dias que você comprou, os dias que está subindo, você fica empolgado, vai lá e compra. Ah, agora eu vou comprar, vou pegar a parte do meu salário, vou transferir para a corretora e vou comprar. O dia que está em queda, você chora e fecha a tua corretora. Não é assim que tem que ser, por isso que a gente fala sobre isso na Start Grana. Clica no link que está na descrição aqui, nós temos aulas exclusivas, lives semanais, a comunidade de grana que você pode tirar suas dúvidas e muito mais. Muito obrigado, já alonguei muito esse vídeo aqui. Valeu, até a próxima. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. Tchau!